Se você cresceu no Brasil, é muito provável que a sua infância tenha sido marcada pelo ritual religioso. O som dos cânticos de domingo, o peso da liturgia, o conceito de que alguém morreu na cruz para pagar por algo que você fez. Toda essa arquitetura cultural cristã molda a forma como enxergamos o sagrado, e por estarmos tão imersos nisso, caímos em um mito histórico. A ideia de que o judaísmo é basicamente o cristianismo sem Jesus. A narrativa popular diz que é só arrancar o Novo Testamento da Bíblia e pronto, você tem a religião judaica. Mas quando colocamos essas crenças sob o microscópio da análise histórica, sociológica e psicológica, percebemos que isso é um erro brutal. Nós não estamos falando apenas de discordar sobre o Messias. Estamos falando de sistemas operacionais mentais completamente opostos. Olá, bem-vindos ao Ateu em Análise. Para desconstruir o abismo entre o judaísmo e o cristianismo, o primeiro passo é entender como essas duas matrizes estruturam o pertencimento do indivíduo ao grupo. O cristianismo é, na sua essência, uma religião de ortodoxia. O que define um cristão verdadeiro não é apenas o que ele faz, mas o que ele acredita no seu foro íntimo. A salvação depende de uma aceitação cognitiva de dogmas absurdos para a mente lógica, como a Trindade e a ressurreição. Isso cria, psicologicamente, uma vigilância constante dos próprios pensamentos. Duvidar é perigoso. A dissonância cognitiva se torna um estado permanente. O judaísmo, por outro lado, é uma religião de ortopraxia. O foco é a prática, a ação, o rito. Você pertence à comunidade porque participa do Shabat, porque segue as tradições, porque age com ética. O judaísmo tem uma tolerância gigantesca para a dúvida teológica. Você pode até ter questionamentos severos sobre a existência de Deus, mas se você se senta à mesa com sua comunidade e cumpre a tradição, você é parte do povo. O controle cristão é sobre a mente. O controle judaico é sobre a identidade comunitária. E é justamente no controle mental que esbarramos no abismo número 2, a concepção da natureza humana. A arquitetura teológica cristã é erguida sobre o conceito do pecado original. A ideia de que por causa de Adão e Eva, a humanidade nasce corrompida, doente e indigna. Sob a ótica psicológica, isso instila uma culpa internalizada desde a infância. Você não consegue se consertar sozinho. Você é falho por design e precisa de um salvador externo, de um sacrifício de sangue, para ter valor diante do divino. Esse locus de controle externo gera uma dependência emocional fortíssima da figura de Jesus e da instituição, a Igreja. O judaísmo tradicional rejeita essa premissa por completo. Não existe pecado original. O ser humano nasce como uma folha em branco, equipado com duas inclinações naturais: o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, e o Yetzer Hara, a inclinação egoísta ou para o mal, que é vista como necessária para a sobrevivência e reprodução, desde que controlada. Se você erra, a culpa é exclusivamente sua, e a solução também. Não há um bode expiatório divino. Existe o Teshuvah, que significa retorno ou arrependimento. Se você feriu alguém, você vai até a pessoa, conserta o dano e muda sua conduta. É um processo prático, terreno, e que exige maturidade emocional para assumir a responsabilidade pelas próprias falhas. Mas por que o cristianismo precisou de uma solução tão extrema quanto o sacrifício de um Deus encarnado? Para responder isso, precisamos falar sobre a ferramenta de coerção psicológica mais bem-sucedida da história humana: o inferno. O cristianismo transferiu o peso da existência humana para o pós-morte. Esta vida é apenas uma sala de espera, um teste de obediência. E a punição para a reprovação nesse teste não é a morte, é a tortura consciente e eterna. O condicionamento pelo medo do inferno traumatiza gerações, garantindo que o dogma não seja questionado. A moralidade cristã muitas vezes não é baseada na empatia, mas no terror da punição futura. Agora, tente procurar o inferno cristão no Antigo Testamento. Você não vai achar. O judaísmo primitivo acreditava no Sheol, um lugar sombrio para onde todos os mortos iam,
independentemente de serem bons ou maus. Com o tempo, o judaísmo desenvolveu ideias sobre o mundo vindouro, mas de forma extremamente vaga. Por quê? Porque o foco judaico é o aqui e agora. A vida na Terra não é um rascunho. Você pratica a ética para santificar a vida presente, não para comprar um lote no paraíso ou fugir de uma fornalha eterna. Essa fixação no mundo real também dita a forma como essas religiões lidam com a autoridade e o intelecto. A própria palavra Israel significa aquele que luta com Deus. No judaísmo, o texto sagrado, a Torá, é apenas o ponto de partida. Existe o Talmud, que é basicamente uma enciclopédia milenar de rabinos discutindo, discordando e argumentando arduamente sobre como interpretar a lei. Discutir com os textos e até com Deus é visto como um ato de devoção intelectual. Em nítido contraste, grande parte da tradição cristã histórica glorificou a fé cega. O modelo é a submissão. Quando a revolução científica começou a trazer respostas analíticas para o mundo natural, com o peso da gravidade de Newton, substituindo a magia, por exemplo, o cristianismo resistiu violentamente, porque no paradigma cristão, se uma engrenagem do dogma cai, todo o sistema de salvação desmorona. E é por tudo isso que Jesus não se encaixa. Para os judeus do primeiro século, o Messias não seria um ser mágico ou o próprio Criador do universo em forma humana. Uma ideia que beira a blasfêmia no monoteísmo judaico estrito. O Messias deveria ser um líder político e militar, um ser humano comum que iria restaurar o reino, trazer todos os exilados de volta a Israel e instaurar uma era de paz mundial, onde os lobos pastariam com os cordeiros. Olhe para os últimos 2000 anos. O mundo encontrou a paz após a passagem de Jesus? Longe disso. Pela lógica e pela métrica profética do judaísmo, a conclusão foi simples e direta. Ele não preencheu os requisitos do cargo. Entender essa ruptura é fascinante. Nós fomos ensinados a ler o Antigo Testamento pelas lentes do Novo, como se um fosse apenas a continuação óbvia do outro. Mas quando separamos as coisas, vemos duas psicologias de massa radicalmente diferentes. Uma focada na submissão, na culpa e na salvação eterna. A outra na ação, na responsabilidade comunitária e na vida terrena. Se desvencilhar dessas narrativas exige análise constante. E é para isso que este canal existe. Qual dessas visões teológicas você acha que moldou mais o seu comportamento e os seus medos durante a vida? Deixe a sua análise aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like se esse conteúdo te fez pensar e enviar para aquele amigo que gosta de questionar o status quo. Um abraço racional e até a próxima sessão do nosso Ateu em Análise.